Iniciando a gravação. Muito bem. Peço desculpa pela falta do vídeo, mas o professor não está nos seus melhores dias, não. Reação alérgica aí à vacina da AstraZeneca e o resultado não tem sido dos melhores. Mas, pelo menos... Vai ter aula normal hoje? Normal. Não vai ser muito longa, mas eu também não tenho condições de ficar muito tempo sentado aqui, mas vamos lá. Mas por que o senhor só não põe o conteúdo lá pra gente e qualquer coisa a gente tira dúvida? Não, vamos lá. Animei de fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Então tá. A introdução ao Machine Learning. Ainda naquela batida de dar uma olhada no que foi passado para vocês como material e em inteligência artificial, eu não sei se o Roberto trabalhou isso com vocês, mas o que eu investiguei até agora, essa matéria, essa parte não foi trabalhada. Então a gente vai fazer uma introdução ao Machine Learning, tá? Aprendizado de máquina, né? Para que na próxima aula a gente possa falar sobre planejamento e tomada de decisões. Então, tudo isso é baseado no material de árvore de decisão, tá? E uma introdução à terceira parte do material dessa disciplina, que é a questão do aprendizado, tá? Do aprendizado de máquina. Lembrando que eu estou só abordando a parte teórica, porque muito dessa teoria já deveria ter sido passada para vocês anteriormente, tá? Então, árvore de decisão e árvore comportamental, essa teoria já deveria ter sido passada. A gente abordaria, então, os algoritmos, né? Mas não adianta eu abordar algoritmo sem explicar a teoria, sem vocês saberem para que serve isso, né? E eu simplesmente comentar do que cada assunto trata tá errado, não é o adequado, né? O correto é a gente saber para que serve e como abordar. Então vamos lá. O que a gente vai discutir? A aula não é muito longa, tá? Eu bolei uma aula bem focadinha em cima de introduções, tá? Então, vamos falar dos conceitos, a evolução, importância, exemplos e vamos desmistificar alguns mitos em cima de Machine Learning, tá? Quem vai lidar com Big Data no futuro, esse assunto é fundamental. Ele é um dos iniciais em se tratando de Big Data, tá? Então vamos lá. Bom, vamos aos conceitos, tá? Aprendizagem de máquina, em inglês Machine Learning, também é um conceito com várias definições possíveis. Então, não tem uma única forma de especificar o que é o Machine Learning. Entre os mais diversos significados, podemos definir como um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. Daí a importância dele para o Big Data. É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Enquanto a inteligência artificial pode ser definida de modo amplo como a ciência capaz de mimetizar as habilidades humanas, o Machine Learning, ML, e daqui por diante a gente deve referenciar muito como ML, é uma vertente específica da IA que treina máquinas para aprender com dados. É importante esclarecer que o Machine Learning e inteligência artificial significam a mesma coisa, mas não é bem assim. Apesar de parecer, é tudo igual, não é, né? Na verdade, IA é um conceito amplo que inclui o aprendizado de máquina como um de seus recursos. Então, o Machine Learning faz parte da IA como um todo. Uma das definições de IA é que consiste em mecanismos computacionais
que se baseiam no comportamento humano para resolver problemas. Em outras palavras, a tecnologia faz o computador pensar como uma pessoa para executar tarefas. É verdade que essa é uma explicação simplista. Afinal, um sistema inteligente não precisa necessariamente ser algo próximo do raciocínio humano, e raramente é, mesmo na atualidade. De todo modo, não deixa de existir alguma lógica aí. Nós, humanos, somos capazes de analisar dados, encontrar padrões ou tendências neles, de fazer análises mais apuradas a partir daí e, então, utilizar as conclusões para tomar decisões. De certo modo, a IA segue esse mesmo princípio. Então, não é somente você analisar o problema e escrever ou aplicar um algoritmo em cima para resolver aquela questão. Tá, a resolução é interessante, mas uma vez resolvida a questão, nós humanos aprendemos com ela. Nós aprendemos com os nossos erros e damos continuidade. Se a gente é novamente desafiado com uma questão parecida, semelhante, nós já temos um histórico. Curiosamente, é o mesmo que a inferência bayesiana nos fala também. Né? O próprio teorema de Bayes e as redes bayesianas, né? A inferência bayesiana, eles nos remetem a isso. Curiosamente, também nos remete à parte estatística. Quando nós nos perguntamos quantas vezes eu respondi sim para essa situação. E veja só, eu não estou considerando a possibilidade de você analisar, eu deveria ter respondido sim ou não. Não, não é isso. Historicamente falando, é você se perguntar quantas vezes você virou para a esquerda, quantas vezes você virou para a direita, naquela rua, naquela esquina. Não os motivos. Nós, seres humanos, somos motivados a tomarmos nossas decisões. E algumas dessas motivações é justamente a experimentação. Computadores não têm experimentação. Computadores simplesmente leem dados e tomam decisão baseado em informações históricas, informações estatísticas. Curiosamente, o que a gente viu exatamente na teoria bayesiana. Lembrando, na teoria bayesiana eu tenho aquela esquina e eu tenho o pensamento antes e o pensamento depois. Eu tenho o pensamento a priori e o pensamento a posteriori. Então, a priori, o que eu fiz antes disso? A posteriori, por que eu virei aqui? Mas essas são perguntas subjetivas que nós, seres humanos, conseguimos responder. Computadores não conseguem fazer isso. O computador, o que ele faria? O antes é saber em qual direção ele virou no ponto anterior. E o posterior é ele armazenar a direção que ele tomou naquele momento. Não é a direção randômica, não. Apesar de parecer muito que é algo randômico, aleatório, ele sorteia direita e esquerda e aí vira. Ou segue em frente, pode ter uma terceira posição. Mas, e se essa decisão fosse baseada em dados estatísticos? O computador sabe quantas vezes foi decidido para qual direção ele deveria seguir. Ele tem um banco de dados que armazena essas informações. Nós não. Quantas vezes nós vamos nos lembrar que passamos por um cruzamento e ao invés de virar à esquerda, viramos à direita? Eu não consigo me lembrar quantas vezes eu indo para o shopping, ao invés de entrar no Carrefour, eu entrei ali por baixo ali pelo Outback. Eu não sei dizer. Mas um computador saberia dizer.
porque ele tem um banco de dados que o apoia. Essa é a vantagem da IA em cima do raciocínio humano, porque os humanos esquecem. É muita coisa para a gente guardar. Os nossos cérebros, eles automatizam determinados processos. A gente não precisa saber quantas vezes entrou por ali. Não. A gente precisa saber que a gente vai entrar ali, ou que a gente quer entrar ali. Mas não quantas vezes eu entrei. Essa é a nossa diferença. E é aí que entra o Machine Learning. Porque o Machine Learning, ele é baseado em quê? Ele olha para trás e verifica, estatisticamente falando, quantas vezes eu entrei pela porta do Outback, ao invés de entrar pela porta do Carrefour. Consequentemente, nós humanos podemos estender essa pergunta, né? Mas por que eu quero saber isso? Não, é uma máquina. A máquina precisa saber, precisa chegar a determinado ponto. Esse ponto é o shopping. E existe uma terceira, ou 3, 4, 5 opções de entrada no shopping center. Se você contar o estacionamento coberto, 6. O estacionamento do Carrefour, 7. Muito bem. O computador vai saber, estatisticamente falando, quantas vezes você entrou em cada uma. Mas nós humanos somos movidos aqui, a curiosidade. Para que eu quero saber isso? Não, mas o computador não precisa saber o para quê. É um objetivo, é um local, é um ponto de chegada. Então ele aprende baseado em informações anteriores, mas informações estatísticas e objetivas. A parte subjetiva, ela está ligada diretamente ao raciocínio humano. Porque a parte subjetiva dá uma noção muito errada de que os seres humanos são seres objetivos, e quando não são. Né? Nós não somos. Nós somos subjetivos. Né? Basta ver quantas vezes nós falamos eu acho em uma conversa. Ou quando nos pedem opinião. Muito bem, vamos continuar. Normalmente, quanto mais executamos uma tarefa, mais habilidosos ficamos nela. Isso é o resultado da nossa capacidade de aprender. A repetição ou a execução frequente de procedimentos relacionados funciona como um treinamento para nós. Tá aí, ó, experimentação. A gente aprende com base em experimentação. Algo parecido ocorre nos sistemas de IA, dados disponíveis publicamente a partir da web, por exemplo, ou registrados em plataformas próprias, servem de treinamento para os algoritmos de IA. Então, olha aí. Com base em informações estatísticas, o computador pode decidir qual é a melhor entrada para o shopping. Coisa que a gente geralmente deixa para decidir quando estamos chegando lá. Como esse treinamento é feito? Não existe uma forma. Há vários algoritmos para esse fim. Tudo depende da aplicação e das organizações ou pessoas que estão por trás deles. Aqui o que mais importa é saber que neste momento que o ML, ou Machine Learning, passa a fazer sentido. Então, vamos lá. Vamos tomar, por exemplo, uma mãe ensinando o filho a pegar um ônibus. Hoje, vamos dizer que a grande maioria da população se acostuma fácil com esse tipo de realidade. Existem outros que não.
Eu conheço crianças que jamais subiram num ônibus. Jamais. E nem sequer sabem qual o ônibus passa no bairro onde mora. Então vamos imaginar uma situação assim. A gente tem uma mãe que pretende ensinar o filho qual ônibus ele deve tomar para ir para casa. Muito bem. Essa mãe vai até o ponto, vai dar uma volta com o menino. Mostra para ele o ônibus, a linha, explica para ele como é que entra, como é que paga. Dá uma volta com o menino no ônibus e mostra para ele aonde são os possíveis pontos de descida para ele. No outro dia, o menino repete aquela mesma tarefa. Isso nós chamamos de treinamento. Então, a criança sobe no ônibus, vai até determinado ponto, desce, faz alguma coisa, assiste a aula, joga, ou vai para casa de alguém. Depois, na volta, ela vai até o mesmo ponto, pega o mesmo ônibus, continua, dá a volta. A mãe já ensinou o trajeto, né? E o menino desce no ponto de onde ele saiu. Essa criança vai fazendo isso todos os dias durante a semana, de segunda a sexta, todos os dias. Parece natural, parece fazer parte de um processo de amadurecimento natural, certo? E é um exemplo até corriqueiro para nós. Tá, agora vamos mudar isso para o seguinte aspecto. Você tem que explicar para um GPS, via GPS, para um drone, que ele deve sair voando da sua casa, ir até determinado ponto. Nesse ponto, acompanhar o ônibus até o determinado ponto, outro determinado ponto equidistante. Depois, retornar ao ponto de origem e aí voltar para casa. Também parece fácil. No outro dia, a mesma rota. O drone faz todo esse percurso e aí volta. No terceiro dia, problemas com condições meteorológicas. O drone não pode seguir do ponto, ele pode sair de casa e ir até o ponto, mas não pode ir do ponto até o centro da cidade, porque no centro está chovendo. Então, nessa hora, é aí que entra a IA. Para nós, é uma decisão tomada muito simples. Eu estou dentro do ônibus, está chovendo no centro. Eu não posso, eu não quero descer aqui, eu não quero me molhar. O que eu faço? Eu espero. Eu estou descendo num lugar coberto? Se sim, eu posso descer. Se não, permaneço no ônibus. O compromisso é inadiável. Eu tenho que estar lá. Se sim, eu devo descer obrigatoriamente. Se não, eu permaneço dentro do ônibus. Percebe que aí tem um exemplo de árvore de decisão? E são decisões simples. Mas, para nós, e para o drone? O drone não teve que subir no ônibus. O drone não teve que ficar no ônibus até o centro. Ele foi voando. Só que nesse dia, ao chegar ao ponto, a IA por trás do drone verifica a condição meteorológica e ele não pode seguir em frente. O que ele faz? A IA pode ter qual a tomada de decisão nesse caso? Se existem condições para continuar, eu continuo. Caso contrário, eu retorno ao ponto de origem. Muito bem, ela retornou ao ponto de origem. A IA aprendeu, nesse momento, que, dadas as condições meteorológicas, o drone não pode continuar. Certo. Muito bem. No outro dia, o drone vai realizar a tarefa de novo. Só que, ao chegar ao ponto, a IA já verifica a condição meteorológica do centro para saber
se o drone pode continuar ou não. Muito bem. Aí passa mais um dia, condições normais, outro dia, condições normais. No quinto dia, o drone decola da casa, vai até o ponto, do ponto ele vai até o outro ponto no centro da cidade. Lá ele permanece por algum tempo, e aí ele tem que retornar ao ponto do bairro, antes de voltar para a base. Quando ele, lá no centro, a IA verifica a condição meteorológica e descobre que a região do bairro está com mau tempo. O drone não pode continuar. Então tá, o que o drone faz? Duas condições, né? Só que nesse caso, nesse exemplo, pesaria um terceiro fator muito importante, a questão de energia. O drone então tem como recarregar? Sim ou não? Se sim, o drone pode permanecer no ponto, lá no centro da cidade. Ele permanece, recarrega, e quando houver liberação, ele retorna. Se não, o que o drone deve fazer? Retornar ao ponto do bairro de qualquer jeito, porque ele não possui energia suficiente para permanecer no centro em sobrevoo. Existe uma outra possibilidade também que a IA pode considerar. Existe alguma rota alternativa que o drone possa realizar, fugindo do mau tempo e chegando até a casa? Se sim, realiza a rota. Se não, permanece no mesmo lugar. São questões simples, são questões fáceis. Para nós vemos outras inúmeras possibilidades aí. Mas é uma máquina. A máquina, ela só obedece, sim ou não, true ou false, nas respostas de tomada de decisão. Se verdadeiro, faça tal coisa. Se falso, não faça. E assim por diante. Certo? Isso é o que nós chamamos de treinamento. Para nós é algo análogo à nossa condição humana, mas para as máquinas não. Tá? Esse treinamento deve ser feito para a máquina baseado na experimentação. Por isso é tão importante que o histórico de ações estatísticas seja ou esteja disponível para a máquina. Da mesma forma que nós precisamos conversar com alguém para aprender alguma coisa. Vamos dar continuidade? Vamos falar um pouco sobre a evolução do Machine Learning? Graças às novas tecnologias computacionais, o Machine Learning de hoje não é o mesmo do passado. Como era feito antigamente, da maneira mais braçal possível. O levantamento de informações não era disponibilizado de acordo com o que nós temos hoje. Hoje nós temos um Big Data, que fornece um conjunto ilimitado de informações, o qual um algoritmo de IA poderia utilizar para realizar o treinamento. Antigamente não tinha nada disso. Então, esse movimento atual nasceu do reconhecimento de padrões e da teoria de que computadores podem aprender sem serem programados para realizar tarefas específicas. Pesquisadores interessados em inteligência artificial queriam saber se as máquinas poderiam aprender com dados. O aspecto iterativo do aprendizado de máquina é importante porque, quando os modelos são expostos a novos dados, eles são capazes de se adaptar independentemente. Eles aprendem com computações anteriores para produzir decisões e resultados confiáveis, passíveis de repetição. Isso não é uma ciência nova, mas uma ciência que está ganhando um novo impulso. Embora diversos algoritmos de machine learning existam há muito tempo, a capacidade de aplicar cálculos matemáticos complexos ao Big Data automaticamente, de novo e de novo, mais rápido e mais rápido,
é um desenvolvimento recente. Em outras palavras, Machine Learning ela renasceu com o advento do Big Data. Porque antes, você, desenvolvedor, teria que fornecer um conjunto de informações para o seu algoritmo aprender. Tá, só que aí, qual é o problema? Você teria que criar esse banco de dados. E, infelizmente, nós, seres humanos, somos muito falhos do que diz respeito à redundância. Nós geralmente não conseguimos produzir os dados necessários ou as informações necessárias para explicar tudo de maneira clara para outras pessoas. Tem gente que não aprende. Pode explicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você perceber que o seu método é que não funciona para aquela pessoa. Aquela pessoa precisa de um outro método. Então quer dizer que a minha forma de explicação, por mais clara que seja, por mais que eu consiga abranger 80% da minha audiência, tem 20% ali que eu não consigo alcançar. É o 20% que não me entende, ou pelo menos que não entendeu parte do que eu falei, ou não entendeu nada do que eu falei. Então essas pessoas, por vários motivos, especialmente no que diz respeito a seres humanos, essas pessoas estão... elas fazem parte de um conjunto falho no qual a comunicação ela não alcança o nível adequado. Tá, e aí, o que eu tenho que fazer? Você tem que mudar a sua abordagem. Ou até mesmo passar para outra pessoa, para que essa outra pessoa explique de uma forma diferente que talvez esses 20% compreendam. Tá. Agora pensa isso num tempo em que você era responsável por criar os dados para o algoritmo e levando em consideração que 80% entende o que você fala. Tem 20% que não. E aí? Então você não você não tem acuracidade, né? Seria o apuro, o cuidado ou o 100% de certeza na transmissão da informação que você está querendo alcançar. Nós temos uma experiência bastante interessante quando a gente faz dinâmica, que ela é assim: eu conto um trecho para uma pessoa, em segredo. Essa pessoa tenta pelo menos contar o mesmo trecho, com as mesmas palavras, para outra pessoa. E assim vai, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, até o final. Quando chega lá no final, né, a pessoa do final da fila, ela anuncia qual era a mensagem inicial. Geralmente a fila é de umas 10 pessoas, 20 pessoas, assim, né? E geralmente a mensagem final não tem nada a ver com a inicial. Por quê? Porque o ser humano é falho ao transmitir mensagens. Então, quando surgiu o advento do Big Data, o Machine Learning renasceu. Porque a partir daquele momento, era possível reduzir esse desvio de erro a ponto da máquina somente trabalhar com as informações que realmente eram relevantes para ela. Tirando, então, esse desvio de erro dos 20% aí. Certo? Vamos lá, então. Vamos falar da importância do Machine Learning? Né? O interesse renovado na aprendizagem de máquina se deve aos mesmos fatores que tornaram a mineração de dados e a análise bayesiana mais populares do que nunca. Coisas como os crescentes volumes e variedade de dados disponíveis,
o processamento computacional mais barato e poderoso, o armazenamento de dados acessível, etc. Com a evolução, né, dos bancos de dados e da informação na internet, ficou muito mais fácil trabalhar com isso. Tudo isso significa que é possível produzir rápida e automaticamente modelos capazes de analisar dados maiores e mais complexos e entregar resultados mais rápidos e precisos, mesmo em grande escala. E ao construir modelos precisos, uma organização tem mais chances de identificar oportunidades lucrativas ou de evitar riscos desconhecidos. Vamos a alguns exemplos, né, de trabalho com Machine Learning. O uso do Machine Learning nas mais diversas aplicações só tende a crescer. Não é por capricho, mas por necessidade. Muitos recursos tecnológicos que temos hoje só funcionam ou são viáveis por conta da inteligência artificial. Eis alguns exemplos bem conhecidos de aplicações de Machine Learning, dos quais já ouviram falar, né? Vários deles são bem conhecidos. Os carros autônomos super esperados do Google já são uma realidade, inclusive, né? É a essência do Machine Learning, a máquina aprendendo com seus próprios erros. Ofertas recomendadas, como as da Amazon e da Netflix, são aplicações de Machine Learning para o dia a dia. Saber o que seus clientes estão falando de você no Twitter, Machine Learning combinado com criação de regras linguísticas. Detecção de fraudes, um dos usos mais óbvios e importantes do Machine Learning no mundo de hoje. Alguns outros exemplos aqui disponíveis, tá? Banco de dados autônomo. Com auxílio do Machine Learning, bancos de dados autônomos lidam de modo automatizado com várias tarefas até então realizadas por um administrador, DBA, permitindo que o profissional cuide de outras atividades e diminuindo o risco de indisponibilidade da aplicação por falha humana. Como eu disse, um dos maiores problemas antes do advento do Big Data, da mineração de dados, eram as informações irrelevantes que eram fornecidas pelos seres humanos para os algoritmos de IA. Muitos desses bancos de dados eram praticamente inúteis. Vamos analisar uma situação. Um banco de dados financeiro, né, para avaliação de clientes de uma instituição bancária, ele não precisa saber, por exemplo, da quantidade de vezes que o cliente foi em determinada loja. Não. Ele não precisa saber disso. Para avaliar se o cliente é um bom cliente ou não, o que ele precisa saber é se todas as vezes que ele foi àquela agência, àquela loja, se a transação eletrônica dele realizada foi aprovada com sucesso ou não. Então, olha só. Em primeiro momento, era uma informação completamente irrelevante. Mas, mudando a ótica, mudando o objetivo, mudando a visão que foi dada ao problema, surgiu uma informação relevante. Ah, ele foi 10 vezes naquela loja. Tá. E, para nós, subjetivamente, a gente já ia enfiar mais pergunta na história. Para a máquina, é importante saber o quê? Se aquelas 10 vezes que ele foi, ele teve crédito aprovado. E quando ele não teve crédito aprovado, por que ele não teve? Então, baseado nesse histórico, ele o algoritmo de IA começa a avaliar o comportamento do cliente e vai dizer exatamente se o cliente, qual é o perfil daquele cliente e se aquele perfil se encaixa no modelo que a instituição financeira está procurando. Isso também pode ser muito aplicado
aos bancos de dados de relações humanas, né? Recursos humanos, né? Aos bancos de dados que fazem seleção de funcionários, né? O perfil procurado é de desenvolvedor web com experiência em desenvolvimento em APIs. Tá. O banco de dados vai procurar, né, o algoritmo vai procurar no banco de dados todos os registros cuja experiência do usuário ou da pessoa, daquele funcionário, se encaixe ou que tenha as palavras-chave API. Ele vai procurar. Então, beleza. Ele encontra. No segundo momento, com aquele resultado já só de APIs, o algoritmo de IA vai aplicar uma segunda pesquisa em cima desse mesmo volume de dados, procurando a palavra experiência. Então, IA é um subconjunto do total, ou API é um subconjunto do total. Em seguida, nós temos experiência. Experiência em API já é um segundo subconjunto menor. Vamos imaginar que nós queremos alguém com mais de 2 anos de experiência nisso. Então, nós vamos procurar uma faixa de datas de experiência dessas pessoas que se encaixe no período de maior que 2 anos. É o terceiro subconjunto. Só aí nós conseguimos filtrar, vamos dizer, de uma massa de 100 candidatos, nós conseguimos filtrar menos que um quarto deles, a menos de 25. Possivelmente um quinto. Então, uma análise, ao invés de analisar 100, analisar 20, é um número aceitável. Esse é um excelente exemplo. Inclusive, tem muitos bancos de RH que trabalham dessa forma. Combate a fraudes em sistemas de pagamento. Diversas tentativas de fraude com cartões de crédito e outros meios de pagamento são geradas a cada segundo no mundo todo. Felizmente, o machine learning tem permitido que sistemas de combate a fraudes barrem a maior parte dessas ações. Nós temos vários exemplos aí, né? Em alguns casos, o algoritmo de IA até verifica o comportamento, né, do cliente para ver se ele tem o costume de gastar de tal forma. O que acaba geralmente gerando, né, uma ligação do banco para você, perguntando se é você realmente que está comprando aquele bem. Eu já passei por isso. Tradução de textos. Uma tradução nunca pode ser feita ao pé da letra. É preciso levar em conta contextos, expressões regionais e outros parâmetros. Graças ao machine learning, os tradutores automáticos estão ficando cada vez mais precisos. Nós temos um ponto de excelência na etapa atual de desenvolvimento do machine learning com uso em traduções, de tal forma que, por exemplo, o mecanismo utilizado pelo Google Tradutor, ele consegue trabalhar em diversas linguagens, considerando expressões, inclusive, né? Mas eu gostaria muito de ver o Google Tradutor tentando traduzir para o inglês as expressões do Tiago Ventura ou do Afonso Padilha, pessoal do Quatro Amigos. Vocês sabem de qual expressão eu estou falando. Recomendação de conteúdo. Plataformas de streaming de vídeo e áudio usam o machine learning para analisar o histórico de conteúdo reproduzido ou rejeitado pelo usuário, para dar a ele recomendações condizentes com os seus gostos. O Netflix e o Disney Plus fazem isso constantemente. O Amazon também. Tá? Eles analisam os seus gostos, as suas playlists e começam a indicar para você títulos baseados aqui. Tanto que o Netflix tem um lance lá de porcentagem, né? Que você possa se interessar naquilo que está sendo ofertado. E essa porcentagem é baseada em um algoritmo de machine learning. Tá?
Bom, vamos desfazer alguns mitos, vamos desmistificar algumas coisas. Então vamos lá, Machine Learning não é mágica. Tem gente que acha, ah, não, isso aqui é... Não tem nada de mágico aí. É comum ver anúncios sobre Machine Learning que tentam nos fazer acreditar que essa tecnologia, além de Deep Learning e inteligência artificial, é a grande fonte de mágica do mundo atual. Essa não é bem a realidade. Uma máquina só é capaz de fazer algo que o ser humano faz. E apenas se a tarefa for passada a ela. Hoje, isso ainda gera muito trabalho e deve ser feito com extrema atenção. Não existe mágica aí, mas muita dedicação em cima dos dados. Basta perguntar para qualquer cientista de dados competente o trabalho que dá fazer um computador prever algo. Os dados precisam ter qualidade. Baseado naquilo que eu falei lá atrás, dos dados irrelevantes de um banco, já dá para ter ideia do que a gente vai tratar agora. Os dados são insumos para que o machine learning aconteça. E isso ainda é um desafio imenso nas corporações. Dificilmente encontraremos uma empresa que possua uma base de dados perfeita para o cientista usar e abusar. É comum falarmos que uma das grandes revoluções do Big Data é a capacidade de leitura de dados não estruturados. Isso é verdade, porém, o que os dados não estruturados querem nos dizer, na verdade, é que agora somos capazes de armazenar e processar objetos diversos como imagens, textos, voz e vídeos. Há uma dificuldade de acesso aos dados, sejam eles estruturados ou não, pois eles são armazenados em diversos locais. Organizá-los leva tempo, muito mais do que podemos imaginar. E é exatamente neste ponto que muitos projetos de machine learning já nascem mortos. Atenção! Uma vez que a estrutura de dados da empresa é muito burocrática ou quando a organização ainda não sabe lidar com a demanda necessária. Projetos nascidos mortos são muitos. E projetos que empregam IA, então, nem se fala. Ainda mais se a empresa ela não possui um processo de qualidade das informações que são armazenadas ou uma sanidade, digamos assim, dos processos que fornecem informação. Em outras palavras, a empresa é uma bagunça só. Não adianta ter uma infinidade de dados armazenados sem que haja organização ou padrão. E para isso, existem várias ferramentas capazes de nos auxiliar. Também é importante que os dados não tenham um dono, o famoso CDO, que segure a informação enquanto não finalizamos o trabalho de arrumá-los. Dados geram conteúdos e estratégias, e assim devem ser acessados por todos. Essa é uma bela utopia, sem sombra de dúvida, tá? No entanto, nós sabemos bem que a nível de governo, tá? Essas informações elas não são tão disponíveis, né? Só vou fazer um complemento aqui que fala o famoso CDO, mas ele não explica o que é, tá? CDO é Chief Officer. Eu peguei esse material do material de estatística e ele não trouxe as siglas. Beleza, vamos continuar? Dados não direcionados ao negócio não contribuem em nada. Lembra que eu falei sobre informação irrelevante? Então, outro grande desafio é a falta de identificação no conjunto de dados utilizados para machine learning. Dados brutos e transacionais não são entrada para algoritmos de machine learning, porque cada algoritmo necessita de um tipo de entrada de dados, sendo a mais comum
a estrutura tradicional de linhas e colunas, as tabelas, né? Colunas que não refletem o evento de estudo também não contribuem para uma boa predição. Inserir informações que não ajudem o negócio não vai adiantar. Então, não adianta você usar informação irrelevante, porque não vai gerar praticamente nada de lucro para você. Generalização. Algoritmos devem ser generalizáveis para que tenham resultados em suas aplicações futuras. Aqui é importante, generalização vem daquele processo de generalização e especialização que a gente viu em programação orientada a objeto. Quem não lembra, vamos revisar rapidinho. Eu tenho a tabela pessoas, eu tenho a classe pessoas, certo? Ou pessoa, pessoas seria uma coleção, né? Eu tenho a classe pessoa e derivado da classe pessoa eu tenho a classe pessoa física e pessoa jurídica. Muito bem. Pessoa física e pessoa jurídica são denominadas especializações, pois cada uma delas possui os campos herdados de pessoa, mais os seus campos ajustados à sua realidade, né? Pessoa física tem CPF, tem inscrição, tem RG, tem carteira de trabalho, tem título de eleitor, certo? Então são dados da realidade dela, especializados, né, para aquela realidade. CNPJ, pessoa física, pessoa jurídica, CNPJ, inscrição estadual, nome, razão social, né, nome fantasia, são campos especializados para pessoa jurídica. Então, o que nós temos aí? A generalização é o passo anterior. No caso desse exemplo, seria a tabela PAI. Aquilo que é geral, aquilo que atende a todos. Pessoa física é especializado para um determinado público, pessoa jurídica para outro público. Então, nós temos especializações, tá? A generalização que ele está citando aqui é que você deve ter algoritmos que atendam de forma generalizada e não especializada, para garantir que você obtenha informações adequadas para aquilo que você quer fazer. Vamos continuar. Como tudo que ganha fama e promete retorno financeiro, o aprendizado de máquina vem sendo estudado por vários profissionais e demais interessados em ingressar no meio. Isso é muito bom para divulgar o tema, mas também gera riscos. Todo mundo que lida com previsões tem interesse em criar algoritmos complexos, com acurácia incrível, seria o 100%, né? Mas será mesmo que a coisa funciona assim? A primeira pergunta que você precisa responder é: qual a finalidade do seu algoritmo de machine learning? Se a sua resposta for algo como prever um comportamento futuro, você deve buscar pela generalização e não a personalização, que no nosso exemplo é especialização, tá? Quer dizer, a menos que você possua todas as informações que levem um evento a acontecer, ninguém é capaz de fazer isso com uma precisão tão incrível a ponto de acertar em 99,9% dos casos. A realidade é que nenhuma empresa possui todas as informações necessárias para fazer previsões tão acuradas. Logo, se não tenho todos os dados, é preciso que meu algoritmo de machine learning seja capaz de generalizar a predição de interesse. É comum ver erros onde o desenvolvedor causa um overfitting, modelo muito específico que só prevê bem na base de dados em que foi criado. E na hora do vamos ver, se frustra pelos resultados ruins. Em outras palavras, é um processo que o cara, ele roda as informações, né, ele roda o processo, o algoritmo, em uma base de dados criada por ele.
E essa base de dados sempre vai retornar os dados que ele gostaria de ver, porque foi ele que criou, certo? Não é uma base de dados que foi revisada por terceiros, né? Ou então proposta por terceiros. O que é ideal nesses casos, tá? O que é ideal nessa situação. Porque assim você foge de um vício, que é aquela possibilidade de eu sei onde está errado, então eu sei como evitá-lo. Não. Você não deveria evitá-lo. Você deveria consertá-lo, é diferente. Projetos sem planejamento nascem mortos. Muitas empresas estão se mobilizando para realizar algo que desconhecem e como não conseguem atingir o sucesso, frustram-se. Fica fácil fazer algumas analogias para isso. Olha lá. Como construir uma casa para deficientes físicos sem saber as necessidades deles? Não dá, né? Ah, eu sei que tem que ter a rampinha, tá, mas de quantos graus a rampa? E é só a rampa? Quais são as necessidades internas? Na cozinha, no banheiro, no quarto? Ah, não era só a rampa? Não, não é só a rampa. Como abrir uma escola sem professores? Não dá. Como criar um questionário sem saber qual resposta estou buscando? Não tem como você criar uma pergunta sem você saber a resposta. Palavra de quem já fez isso. Como escrever um artigo sem ter domínio do assunto? Não dá, né? Vai sair só abobrinha. Como já diria Lewis Carroll, que é um grande autor famoso pra caramba, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Não é possível planejar e estruturar uma área de geração de insights e modelos de machine learning sem ter um especialista. Mas esse erro tem se tornado muito comum e o projeto, quando não bem estruturado, já pode estar fadado ao fim, ou fracasso, né? Como vocês preferirem. Interpretação versus acurácia. Machine learning é um termo utilizado de modo um tanto quanto genérico. Por definição, ele remete a um conjunto de técnicas que se utilizam de dados para reconhecer padrões. A partir dessa definição básica, podemos lembrar que várias técnicas de estatística também se definem assim. É muito fácil a gente confundir estatística e inteligência artificial. Estatística e machine learning. Estatística e deep learning. É muito fácil confundir tudo isso. Especialmente porque, geralmente, nós trabalhamos com os termos muito parecidos. Muito parecidos mesmo. Algoritmos de machine learning utilizam, em sua maioria, fundamentos estatísticos para abusar do computador na busca da tão sonhada acurácia, aquele 100%. A maioria dos algoritmos não nos oferece interpretação dos parâmetros, ou seja, não somos capazes de explicar seus motivos. Já os algoritmos providos da inferência estatística nos dão essa informação, mas perdem na acurácia quando comparados com algoritmos mais complexos. Uma vez que algoritmos complexos podem me prover acurácia, mas não me permitem interpretar os parâmetros, como podemos trabalhar com eles? Depende muito do motivo e da utilização desse algoritmo. Se a explicação não é necessária, eles vão te prover um índice de qualidade de ajuste, provavelmente melhor que modelos estatísticos. O que isso significa? Se eu não sei a resposta a qual pretendo chegar, como é que eu vou chegar lá? Se eu não tenho a menor ideia daquilo que eu estou esperando do processo, como é que eu vou verificar que o processo chegou ao fim? Resposta: não vou. Não tem como.
Então, eu preciso de uma meta, um objetivo. Por exemplo, aquele exemplozinho que nós trabalhamos no começo, a respeito do drone. Qual o objetivo do drone? Levantar voo em casa, seguir até o ponto do ônibus no bairro, de lá seguir até um ponto de ônibus no centro, permanecer naquele ponto de ônibus do centro, realizando alguma tarefa, entregando alguma encomenda, alguma coisa assim. Vamos imaginar que fosse um drone da Amazon, então do Mercado Livre. E depois retornar até o ponto de ônibus do bairro e, por fim, à central, né, pousar na central em casa. Beleza. Se eu não soubesse a rota do drone, como eu saberia que ele terminou a sua tarefa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Caso eu saiba a rota, como eu sei que o drone completou a rota? Terceira pergunta. Ao completar a rota e retornar ao ponto da base, como eu sei que o drone executou a tarefa no ponto de ônibus do centro? Então veja só, quais são os nossos parâmetros aí? O ponto de início, o ponto de ônibus no bairro, o ponto de ônibus no centro, a execução de alguma tarefa no ponto de ônibus do centro, a conclusão dessa tarefa, né? O retorno ao ponto de ônibus do centro, depois o retorno no ponto de ônibus do bairro, por fim, o retorno à base em casa. Então, os meus parâmetros são localização, velocidade, horário e a carga que eu estou levando. Certo? Aí a pergunta. Se eu tenho todas essas informações, é possível eu prever os resultados? Ou é possível eu prover que o algoritmo empregado nesse caso ele vai me prover uma acurácia? E a acurácia nesse caso seria o quê? A execução da tarefa 100%. É possível? Eu tenho todos os parâmetros? Eu tenho meteorologia? Eu tenho direção do vento? É um drone. Eu preciso dessas informações. No levantamento que eu fiz agora há pouco, eu não tinha esses dados. Então, são informações que eu devo ter, eu deveria ter, mas não tenho. Então, eu não tenho todos os parâmetros, eu não consigo ler todos os parâmetros. Nesse caso, o algoritmo certamente iria prover um índice de qualidade abaixo daquilo que eu estou esperando, mas melhor do que os modelos estatísticos baseados na informação que existe. Por quê? Ele ia dizer para mim, por exemplo, que ele conseguiu chegar ao ponto do centro, que ele conseguiu realizar a tarefa lá, mas a tarefa não deu certo. Aí ele voltaria ao ponto do centro, voltaria para o ponto do bairro e voltaria para casa. Mas a tarefa do centro não foi realizada. O que aconteceu? O que houve? Qual foi a acurácia nesse caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tive a acurácia de 75%. 75%. Certo? Faltou algo. 75 a 80. Vamos colocar assim, tá? Muito bem. Logicamente, a gente está propondo que a tarefa que ele deveria ter executado no ponto no centro
ela não tem um peso maior. Que caso ela tenha um peso maior, o nosso algoritmo está furado e a nossa acurácia é muito menor daquilo que a gente pretendia. Certo? Beleza. Vamos continuar? Rejeição ao novo. Não tão novo assim. Isso acontece muito nas empresas, né? Empresas, elas rejeitam o que elas chamam de novas tecnologias. Não tem nada novo aí, não. IA, Machine Learning, Deep Learning, são coisas muito antigas já. Né? A tecnologia é um mundo muito útil, que pode auxiliar negócios desde que seja bem feita, com pessoas capazes de traduzir o negócio em base de dados. Muitos algoritmos de Machine Learning são criados para causar overfit, aquilo a gente já viu, né? Porém, não é o que se busca nos negócios. Dessa forma, é melhor trabalhar com bases de teste que sejam criadas fora do seu tempo de análise, ou seja, que representem um momento mais atual. Então, nesse caso, seria empregar informações mais recentes, visando uma resposta mais adequada ao meu trabalho. No exemplo do drone, seria: quais são os parâmetros que faltam? Meteorologia, direção do vento, velocidade do vento. De posse desses parâmetros, eu poderia obter uma acurácia muito superior. Lógico, considerando que tudo isso, esses foram os fatores que atrapalharam a execução da tarefa no centro da cidade. Certo? Aplicação. Como comentado, Machine Learning não pode não oferecer a interpretação dos parâmetros. Não, ele não oferece. Nós notamos isso. E isso faz com que muitas pessoas optem por não utilizá-lo. Vamos tentar abrir um pouco nossa mente aqui. Vamos lá. A tecnologia vem ganhando espaço porque foi desenvolvida para execução de forma rápida, em ambientes distribuídos e em memória. Algumas técnicas não oferecem seleção de variáveis, porém, outras podem ser muito bem acuradas e ainda selecionar variáveis, como é o caso do Gradient Boosting Machine. E vamos dar uma olhada o que é esse cara. O material não trouxe, tá? Isso aqui eu estou trazendo para vocês. Gradient Boosting é uma técnica de aprendizado de máquina para problemas de regressão e classificação que produz um modelo de previsão na forma de um ensemble ou reunião, tá? De modelos de previsão fracos, geralmente árvores de decisão. Deixa eu complementar isso. Não ficou legal. Caramba. Agrupamento, né? Pode ser? De modelos fracos, geralmente árvores de decisão. Olha só, árvore de decisão, então, considerado aqui como um modelo fraco, tá? Ela constrói um modelo em etapas, como outros métodos de boosting, métodos de impulsão, e os generaliza, permitindo a otimização de uma função de perda diferenciável arbitrária. Tá, o que isso significa? Essa técnica, ela permite que o algoritmo ele empregue uma construção paralela, utilizando modelos mais fracos realizados anteriormente. Tá, o que ele faz com esses modelos? Ele avalia cada um deles, verificando as possíveis decisões que foram tomadas anteriormente, e ele constrói novas etapas de processamento, generalizando essas etapas com base nos resultados que ele obteve dos modelos anteriores. Então, é a mesma coisa de você, vamos fazer uma analogia aqui, é a mesma coisa de você, por exemplo, eu preciso sair de casa para ir ao aeroporto. Muito bem. Aqui da minha casa, onde eu estou, até o aeroporto, basta eu andar uma quadra e seguir reto a vida toda, Afonso Pena, Avenida Afonso Pena, e ao final da Avenida Afonso Pena, pegar a rotatória em direção à Avenida Duque de Caxias,
que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Muito bem. Beleza. Vamos imaginar que o centro está fechado. O centro de Campo Grande está fechado. O quadrilátero do centro de Campo Grande, se não me falha a memória, e se o prefeito não mudou, são as ruas Calógeras, Fernando Corrêa da Costa, Rui Barbosa e Maracaju. Forma o quadrilátero do centro da cidade. Afonso Pena cruza bem no meio. Então, não posso ir por ali. Não posso ir pelo Fernando Corrêa da Costa, porque está fechado. Não posso descer pela Maracaju, porque também está fechado. Quais são as opções? Aí eu começo a rever na memória os vários caminhos que eu realizei antes para alcançar aquele objetivo. No nosso exemplo, eu estaria selecionando a melhor rota, empregando intuitivamente um algoritmo ou uma técnica de gradient boosting. O que isso significa? Eu estou buscando o melhor caminho, certo? Lá em teoria dos grafos, a gente vê algo muito parecido com isso, tá? E aqui, lembrando que, de acordo com o modelo de algoritmo que você está trabalhando, seja ele um algoritmo de rede bayesiana ou um algoritmo de árvore de decisão, você pode empregar as técnicas de teoria dos grafos para a resolução desses algoritmos. Lembrando que cada ponto, cada questão, cada questionamento que é realizado em uma árvore de decisão ou em uma rede bayesiana é equivalente a um nó de um grafo. Muito bem. Então, vou retomar o meu problema. Vou sair de casa, mas ao chegar no centro da cidade, o quadrilátero do centro está fechado. Quais são as minhas opções? Primeira, eu desço Afonso Pena até a Avenida Pedro Celestino, a Rua Pedro Celestino, desço a Pedro Celestino até chegar ao cruzamento dela com a Calógeras, na altura do cemitério. Cruzamento com a Avenida Costa e Silva. Chegando lá, eu pego a direita, na Salgado Filho, sigo ela até o final, passando por trás da hípica do Círculo Militar, eu saio na Rua dos Quartéis, que dá acesso à Avenida Duque de Caxias. Outra rota, eu desço Afonso Pena até a Rua Padre João Cripa, entro à direita, pego a Padre João Cripa até a Rua Mato Grosso, desço a Rua Mato Grosso até a Avenida Norte-Sul e pego a Rua Antônio Maria Coelho, mão dupla, até a Orla Morena, entro à esquerda na Orla Morena, sigo a avenida até a Duque de Caxias, onde eu encontro o trevo, a rotatória da Duque de Caxias, que dá acesso à avenida que dá acesso ao aeroporto. Bem, 2 caminhos. Posso empregar o gradiente boosting aí? Posso. E qual seria o parâmetro do gradiente boosting nesse caso? Tempo. Qual dos dois eu economizaria tempo? Na minha experiência, o caminho pela Antônio Maria Coelho. Tempo mais curto. Existe outro parâmetro também que deve ser considerado? Sim.
mais 2. O segundo parâmetro seria o volume de trânsito. E o terceiro parâmetro seria o primeiro seria o tempo gasto, o segundo parâmetro seria o volume do trânsito, e o terceiro parâmetro, o horário que eu estou naquele momento. Se for horário comercial, o gradiente boosting tende para o outro caminho, pelo caminho da Coronel, não, pelo caminho da Salgado Filho. Por quê? Porque em determinados horários, por aquele caminho, eu tenho um tempo menor. E o volume de trânsito mais baixo. Então, isso é o exemplo do gradient boosting. Certo? Você tem vários algoritmos, ele agrupa modelos e ele joga situações. Qual é a melhor situação, qual é a melhor condição para essa situação? E ele emprega o boosting, que seria o método de impulsão, para acelerar a execução do teu aprendizado. Então, eu regredi o problema, fiz uma classificação, obtive resultados e, por final, baseado em parâmetros, eu obtive aquele que seria o melhor resultado. E aí eu botei o plano em execução. Muito bem. Esse é o exemplo do gradient boosting. Algo que a gente faz de cabeça sem sequer perceber. Vamos continuar. Definição de prioridade. Criar um algoritmo de machine learning não é algo que acontece do dia para a noite. Não. No instalar de dedos eu fiz. Não, não é assim. Todos os motivos listados mostram que o processo exige muito trabalho, atenção, conhecimento do negócio, além da busca por algoritmos que performem bem para o seu objetivo. A técnica do gradient boosting é uma delas. Para um algoritmo ser construído, superando todos os pontos listados, pode levar mais de 8 meses. 8 meses. A parte dos dados é a maior responsável por isso, pois consome muito tempo e, normalmente, envolve muitos profissionais e de diversas áreas de uma companhia. Uma vez que o acesso à informação é liberado, é possível criar um algoritmo em menos de 1 mês. Olha a diferença. Olha a diferença. Tudo por causa da questão dos dados. Deixa eu ver. Busca por profissionais, que é o último dos mitos, né? Como em todas as áreas, profissionais realmente bons são caros e difíceis de serem encontrados. Mas sempre existe gente capaz de aprender e se destacar. A busca não precisa ser por um especialista no tema, mas é preciso ter em mente que onde tentamos dar nossas capacidades humanas ao computador, precisamos agir como agimos no nosso dia a dia. Nós não aprendemos tudo o que sabemos com uma pessoa, mas com um time multidisciplinar. É importante existir um profissional que entenda de computador, outro que saiba bem os conceitos de estatística, outro que saiba como programar, que conheça do negócio, etc. Pessoas interessadas e esforçadas que buscam a resolução do problema mantendo a base bem feita são muito mais proveitosas do que gênios que não se comunicam e não conseguem transferir a mensagem contida nos números. Em outras palavras, um time interdisciplinar ou multidisciplinar. Pessoas que saibam se comunicar, pessoas que saibam trocar informações, que não sejam de preferência da mesma formação, sejam de áreas diferentes, né? E que possam complementar o trabalho uma da outra. Complementar e não competir. Certo? Esse tipo de coisa aí não dá certo. Na verdade, esse é um conselho bastante interessante para todas as áreas, né? Mas
No caso dos algoritmos de machine learning, é interessante porque você não precisa de 10 desenvolvedores ali. Não. Você precisa de, no máximo, 2. Porque as outras pessoas são as responsáveis por levantar as informações que serão organizadas. Quem vai programar mesmo são só 2 pessoas. Os outros são responsáveis por outras etapas. O problema é que as empresas não conseguem compreender isso. Que o projeto como um todo deve caminhar tudo junto. E não, faz essa parte, tá pronto? Tá bom. Agora passa o pessoal o pessoal do desenvolvimento, eles vão se virar lá, vamos cuidar de outra coisa. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário. Todos devem participar do processo. Porque as dúvidas que o pessoal de TI tiver durante o desenvolvimento do algoritmo poderão até ser sanadas imediatamente. Muito diferente de algo que é feito, jogam no nosso colo e saem correndo. E um último conselhinho aqui em cima desse mito aqui é: contrate um contador de histórias que saiba contá-las a partir de um conjunto de dados. Em outras palavras, reúna um monte de informação, jogue na mão de alguém. Essa pessoa, se for um bom contador de histórias, ela vai organizar essas informações para te contar uma história extremamente interessante. Caso contrário, dali não vai sair nada. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma? Perfeito. Não. Vamos em frente, então, relatório de aula. Certo. O relatório de aula é básico, conceitos de machine learning, tá? Evolução, importância, exemplos e desfazendo os mitos, tá? Prepara o relatório, IAC, atividade 2021-0505, tem até 72 horas, né? O dia 8/5 para entregar, até às 11h59 da noite. Assim a gente encerra a aula de hoje, tá? Peço desculpa pelo estado de saúde, não estou legal mesmo, mas pontuamos mais essa revisão, vamos dizer, e complementação para a gente, na próxima aula, poder falar de planejamento e tomadas de decisão. Tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo. Vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês. E até a próxima, pessoal. Falou, até.